Você está preparado para o fim dos tempos? Jesus já avisou. Guerras, pragas e desastres são apenas o começo, mas o maior perigo não está lá fora, está dentro de você. Existem 5 pecados que podem condenar até mesmo os mais fervorosos cristãos. E o pior, muitos estão cometendo sem perceber. Quer saber se você está correndo esse risco? Fique até o final, porque esta mensagem pode salvar sua vida espiritual. Capítulo 1. O início das dores e a urgência espiritual. Você já sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse cada vez mais caótico? Notícias de guerras, terremotos devastadores, epidemias incontroláveis e corações cheios de medo. Esses acontecimentos não são coincidências aleatórias. Jesus, ao conversar com seus discípulos no Monte das Oliveiras, disse com firmeza: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim." Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 6. Este é o início das dores, um período em que o mundo se contorce como uma mulher prestes a dar à luz. Cada crise é um lembrete de que algo grandioso está prestes a acontecer: o retorno de Cristo em glória. Contudo, para muitos, esse aviso se perdeu em meio ao barulho do cotidiano. Em vez de vigiar e manter seus corações em oração, muitos se entregam ao medo ou à indiferença. Mas a questão que surge é: o que devemos fazer diante desses sinais? A resposta está em permanecer firmes na fé, como uma casa construída sobre a rocha. A oração se torna o escudo contra a ansiedade, e a palavra de Deus, a bússola que nos guia. Afinal, Jesus não nos alertou para que vivêssemos em desespero, mas sim para que estivéssemos prontos. O apóstolo Paulo nos lembra em sua carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 11: "Chegou a hora de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos." Nos últimos tempos, não basta professar fé com os lábios. É preciso viver uma vida de santidade e ação. Fé sem obras é uma fé morta, e os dias finais não deixam espaço para a indiferença. Assim, o início das dores é um convite para renovar nossa confiança em Deus e manter nossos olhos fixos em Cristo. A questão é: você está pronto? Capítulo 2. Imoralidade sexual. Em um mundo onde tudo parece estar ao alcance de um clique, a imoralidade sexual se infiltrou nos lares como uma chama que consome em silêncio. Redes sociais com danças provocantes, propagandas apelativas e filmes que glorificam comportamentos contrários aos padrões de Deus estão por toda parte. Muitos se perguntam: como posso resistir se isso está ao meu redor? Mas a palavra de Deus é clara. O apóstolo Paulo advertiu: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. O padrão divino não mudou. A intimidade foi criada para ser desfrutada entre um homem e uma mulher, dentro da aliança sagrada do casamento. Quando o cristão cede à tentação, algo muito maior do que um momento de prazer está em jogo. Seu espírito se enfraquece, sua fé se esfria e, aos poucos, ele se afasta da presença de Deus. Além disso, existem consequências visíveis: relacionamentos destruídos, famílias desfeitas e corações carregados de culpa. Mas há esperança. Deus não apenas perdoa, Ele restaura. Ao se arrepender de coração e buscar a presença do Senhor, o cristão encontra o caminho de volta. Jesus nos mostrou, por meio de sua vida, que a tentação pode ser vencida. Durante seu jejum no deserto, o inimigo tentou fazê-lo desviar de sua missão, mas Jesus respondeu: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Da mesma forma, devemos nos alimentar espiritualmente com a palavra e nos afastar de tudo o que alimenta os desejos da carne.
Ficar atento ao que vemos e ouvimos é essencial. Se algo nos leva a pecar, devemos evitá-lo, mesmo que isso signifique tomar medidas radicais. Afinal, como o próprio Jesus ensinou, se o seu olho direito o faz tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser lançado no inferno. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29. Portanto, a imoralidade sexual não deve ser vista como algo comum ou normal aos olhos de Deus. Devemos ser templos do Espírito Santo e viver com santidade. E, acima de tudo, nunca nos esquecer de que, mesmo que caiamos, Deus está sempre disposto a nos perdoar e nos ajudar a recomeçar. Capítulo 3. Ganância e amor ao dinheiro. Vivemos em uma era em que o acúmulo de bens é sinônimo de sucesso e felicidade. Casas maiores, carros mais luxuosos, roupas de marca. Mas será que tudo isso realmente preenche o vazio do coração? Jesus, em sua sabedoria infinita, nos alertou. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. O problema não está no dinheiro em si, mas no amor a ele. Quando a ganância toma conta de uma pessoa, ela não mede esforços para conseguir mais, mesmo que isso signifique passar por cima de outros ou desagradar a Deus. O apóstolo Paulo reforçou essa ideia ao dizer: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. A história de Ananias e Safira em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 a 11, é um exemplo claro de como a ganância pode levar à destruição. Eles venderam uma propriedade, mas, em vez de entregar o valor total como prometeram, decidiram reter parte do dinheiro. O resultado foi trágico. Ambos morreram por tentar enganar não apenas os apóstolos, mas o próprio Espírito Santo. Por outro lado, Jesus nos mostrou que o verdadeiro tesouro está no céu. Quando usamos nossos recursos para ajudar os necessitados e promover o reino de Deus, estamos acumulando riquezas que nunca serão destruídas. Como ele disse: ajuntem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20. Portanto, em vez de buscar mais riquezas, busque ser generoso. Compartilhe o que Deus tem te dado e você verá que Ele multiplicará bênçãos em sua vida. Afinal, quem vive para servir ao próximo encontra um propósito muito maior do que o ouro pode oferecer. Capítulo 4. Ira descontrolada. O som de uma porta batendo com força, palavras ásperas ditas no calor do momento e, em poucos segundos, um coração ferido. A ira descontrolada é como uma faísca que pode incendiar uma floresta inteira. Não é à toa que o apóstolo Tiago advertiu: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 20. Mas será que a ira em si é sempre pecado? A resposta é não. A Bíblia nos ensina que existe uma ira justa. O próprio Jesus demonstrou indignação ao ver os mercadores transformarem o templo em um mercado. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 15. Contudo, o problema é quando a ira não é controlada, envenenando nossas ações e destruindo relacionamentos. Um exemplo trágico disso é a história de Saul e Davi. Saul, consumido pelo ciúme e pela raiva, tentou matar Davi várias vezes. Em um episódio registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, Saul, com uma lança na mão, tentou cravar Davi na parede enquanto ele tocava a harpa. Davi escapou por pouco, mas a fúria descontrolada de Saul o afastou de Deus e o levou à ruína. O que torna a ira tão perigosa nos últimos tempos é o contexto em que vivemos, um mundo marcado pela ansiedade, pressão e incertezas. O desespero é o terreno fértil do inimigo e ele sabe que uma mente tomada pelo descontrole é vulnerável às suas armadilhas.
Quantas tragédias não surgem por motivos banais? Brigas no trânsito, discussões domésticas que resultam em violência. Mas há uma saída. A Bíblia nos ensina 3 passos para vencer a ira. 1. Orar e pedir domínio próprio. Não há força maior do que o Espírito Santo agindo em nós. Quando pedimos a Deus por mansidão, Ele nos capacita a responder com calma, mesmo em situações difíceis. 2. Perdoar sem demora. Guardar rancor é como carregar um fardo pesado. Jesus nos ensinou a perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. 3. Pensar antes de agir. Em momentos de tensão, é crucial refletir antes de falar ou tomar uma atitude impulsiva. O silêncio pode ser uma ferramenta de paz. Se a ira tem controlado suas atitudes, lembre-se, Deus deseja transformar seu coração. Ele pode trocar o ódio pela paz e a raiva pela serenidade. Capítulo 5. Idolatria. Quando pensamos em idolatria, muitas vezes imaginamos estátuas de ouro ou rituais antigos. No entanto, a idolatria nos dias atuais é muito mais sutil e, por isso, perigosa. Qualquer coisa ou pessoa que ocupe o lugar de Deus em nossas vidas se torna um ídolo. Isso pode ser dinheiro, trabalho, fama, relacionamentos ou até mesmo nossa própria imagem. O povo de Israel, após ter sido libertado do Egito, caiu na idolatria ao construir um bezerro de ouro para adorar. Moisés ainda estava no Monte Sinai quando ouviu os cânticos e danças em torno daquela imagem. A fúria de Deus foi imediata, pois seu povo havia colocado sua confiança em algo que não era ele. Êxodo capítulo 32. Hoje, não adoramos bezerros de ouro, mas muitas vezes colocamos nossa confiança em bens materiais, estabilidade financeira ou até mesmo nas redes sociais. Quantas vezes passamos mais tempo diante de uma tela do que em oração? Jesus foi claro. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. O perigo da idolatria é que ela nos afasta da verdadeira comunhão com Deus. O profeta Isaías disse: "Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim." Livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Assim, quando deixamos qualquer coisa ocupar o lugar do Senhor, estamos cometendo um grave pecado. Para vencer a idolatria, é preciso fazer uma reflexão sincera. Há algo ou alguém que tem sido mais importante do que Deus em minha vida? Se a resposta for sim, chegou a hora de mudar. Coloque Deus em primeiro lugar e confie que Ele suprirá todas as suas necessidades. Capítulo 6. Egoísmo. Vivemos em uma era em que o eu se tornou o centro de tudo. O mundo prega que devemos priorizar nossos próprios desejos e vontades acima de tudo. Mas Jesus nos ensinou o oposto. Quem quiser ser o maior, que sirva ao seu próximo. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43. O egoísmo é a raiz de muitos outros pecados. Ele faz com que pensemos apenas em nós mesmos, ignorando as necessidades de quem está ao nosso redor. A história de Caim e Abel é um exemplo disso. Ambos ofereceram sacrifícios ao Senhor, mas enquanto Abel entregou o melhor de seu rebanho, Caim trouxe uma oferta sem valor. Consumido pelo ciúme, Caim cometeu o primeiro assassinato da história, tirando a vida de seu próprio irmão. Gênesis capítulo 4. O egoísmo também se manifesta quando somos indiferentes ao sofrimento alheio. A parábola do bom samaritano é um poderoso lembrete de que o verdadeiro amor se revela em atos de compaixão. Enquanto um sacerdote e um levita passaram ao largo do homem ferido, o samaritano se compadeceu e cuidou dele. Para combater o egoísmo, é preciso desenvolver um coração altruísta. Pratique a generosidade, doe seu tempo, recursos e atenção aos necessitados. Ore pelos outros.
Interceda em oração por amigos, familiares e até por quem você não conhece. Demonstre amor. O amor não é apenas palavras, mas ações. Seja alguém que espalha bondade, pois quem vive para si mesmo perde o propósito maior da vida cristã: amar ao próximo como Cristo nos amou. O fim dos tempos não é uma ameaça, mas uma promessa. Jesus voltará para buscar aqueles que permaneceram firmes na fé. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, Jesus orou: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nosso desafio é manter nossos corações guardados, vivendo com amor, fé e esperança. O tempo está se esgotando. Que possamos vigiar, orar e permanecer firmes, certos de que, ao final de todas as dores, encontraremos a paz eterna ao lado de Deus. Obrigado por acompanhar este estudo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor e edificante para a sua vida. Se este conteúdo abençoou você, compartilhe com outras pessoas que também têm dúvidas sobre o tema. Vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo estudo.